Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão participando conosco aqui no grupo de homens da IBA. Hoje seria a nossa segunda reunião presencial do ano, conforme o nosso calendário de atividades ministeriais. E não conseguimos fazer a primeira, né, que foi lá em abril. E estamos hoje, então, conseguindo ter esse tempo aqui juntos. Eu estou bem contente com todos vocês que podiam reservar esse tempo para estarem conosco hoje à noite. Sinto muita falta de estar em contato com vocês, de conversar mais com vocês, de saber como tem sido a caminhada de cada um de vocês com as suas famílias, nesses dias que, como já se tem dito muitas vezes, são dias diferentes, singulares, onde nós temos que nos adaptar, nos ajustar a muitos modos diferentes de fazer as coisas e também de viver a nossa vida devocional. Ao longo desses últimos 2 meses, nós estamos tentando gravar os nossos cultos, continuar com alguns dos nossos devocionais e estudos aqui na igreja, mas como liderança nós sentimos que ainda há muito a fazer e nós estamos então aprendendo, né, com a experiência. Eu tenho dito aos irmãos de liderança que nós nunca tivemos no seminário uma teologia bíblica da pandemia, onde nós fôssemos treinados para enfrentar assim, momentos inusitados como esses. Então nós estamos construindo também a nossa praxis eclesiástica, né, nesses tempos e tentando entender o agir de Deus e como nós podemos nos colocar aí nas mãos de Deus para servirmos e para cooperarmos com a obra que Ele está realizando nesses dias e neste mundo. E se nós pudéssemos compartilhar, né, aqui, certamente todos nós teríamos aí situações pitorescas ou difíceis ou embaraçosas, ou mesmo de vitórias, de encorajamento, de grandes lições e aprendizados que têm se produzido nesses dias. Para mim, especialmente que tenho que gravar mensagens e os cultos, né, tanto aqui para a nossa igreja em Canoas como para a Congregação Bíblica Bereia, tem sido um grande desafio para mim me adaptar, né, a toda essa tecnologia e não acho que ela é tão complexa assim, pelo menos na parte que eu preciso usar, né? Eu sei que os irmãos que trabalham com a edição das imagens, do som, precisam de muito mais perícia, né, do que a que eu tenho. Mas mesmo uma simples gravação de vídeo, sempre a gente tem as lutas, né? Por exemplo, só para situar vocês, eu gastei mais ou menos uns 8 minutos antes de começar essa gravação, tentando arrumar esse microfone aqui, porque eu até então não tinha usado o microfone com uma camisa sem gola. E eu passei um trabalho aqui para poder deixar esse microfone exposto, tentei várias formas, não dava certo, por fim pensei em colocar um clips aqui para poder segurar ele. Então veja, é uma coisa tão simples, né? Colocar um microfone para ser usado numa gravação e eu gastei quase 10 minutos para poder ter esse microfone assim, ainda não está da melhor forma, né? Porque tem esse fio aí aparecendo, mas como eu estou aqui para um grupo de homens, vocês não dão tanta importância para esses detalhes, não é mesmo? Mas assim, ao longo desses meses, nas gravações, no meu tempo devocional, no meu tempo de oração, nos contatos que eu faço com vocês, com outros membros da igreja, tem sido um tempo realmente de refletir muito sobre a minha piedade, sobre a minha, entre aspas, espiritualidade. E eu creio que tem sido um tempo assim para todos nós, né? Porque
muitas das coisas que antigamente eram tão importantes, prioritárias e até decisivas na nossa religiosidade, todas elas não têm o seu lugar nesses dias de pandemia. E aí a gente precisa reinventar, por assim dizer, né, essa nossa caminhada com o Senhor em dias assim tão estranhos. Mas tem sido um tempo bom, tem sido um tempo de avaliar muitas coisas, tem sido um tempo de descobertas, tem sido um tempo de aprender a descansar no Senhor, esperar. A gente não tem resposta para muitas das coisas, a gente não entende o que Deus está fazendo de forma mais abrangente com essa pandemia, mas a gente tem a certeza de que Deus está fazendo algo, Deus está agindo, Deus está realizando a sua vontade, e tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito, é para a glória dele e é para o nosso bem. Então esse é um pressuposto que deve sempre acompanhar, né, todas as nossas análises daquilo que nós estamos vivendo nesse dia. E ontem ainda estava conversando aí com os irmãos de liderança, o Valmir e o Elton, na nossa reunião de ontem, né, e nós estávamos vendo como o Senhor tem sido misericordioso conosco, como igreja, com as nossas famílias, e de modo geral na sua graça comum com todo o nosso estado, porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos numa situação mais favorável em relação à Covid-19, né? A doença ainda da Covid é para todos nós, eu creio, apenas ainda uma informação, né? A gente ouve falar a respeito dela, como diz aí o nosso irmão Tiago, uma narrativa para nós, né? Porque nós não temos na nossa família ninguém que contraiu a Covid, nós não temos irmãos na igreja que contraíram a Covid, familiares, vizinhos, enfim, talvez você tenha um ou outro caso que está mais próximo de você, mas de modo geral a gente olha as notícias, a gente vê o que está acontecendo em outras regiões do país e a gente vê o tamanho do problema, da dificuldade, da angústia, e isso parece que não é conosco, isso parece que é num outro país, num lugar distante, porque a nossa vida, com exceção dessas medidas de restrição social, mas a nossa vida tem continuado até com uma certa normalidade. Então, até nisso, e enquanto esse é o nosso estado, né, devemos ser gratos a Deus, porque Deus está sendo misericordioso, está sendo cheio de compaixão para conosco, né, quando nós olhamos para tantas outras famílias e outros lugares aqui no nosso país, sem olhar para o mundo afora, onde essa doença tem dizimado famílias inteiras, né, e trazido muita dor, muita tristeza. Nós aqui estamos ainda numa situação mais favorável e isso é verdade pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, pela proteção de Deus. Então, sigamos em frente. Temos esse nosso primeiro encontro hoje aqui de homens. Eu queria trazer um devocional aqui para a nossa consideração. Depois nós vamos ter, né, as nossas duplas de oração. E eu pediria, se você puder anotar aí os pontos desse devocional, eu vou citando eles à medida que eu vou desenvolvendo aqui o meu devocional, eu cito esses pontos, se você puder anotar, e depois então na sua dupla de oração, poderem comentar um pouco a esse respeito, disso que eu vou tratar aqui hoje à noite, porque isso é importante para a nossa vida pessoal, sobretudo para a nossa vida familiar. Muito bem, diante dessa breve introdução, vamos agora então dar início aqui a esse devocional, e eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos,
estamos aqui para termos comunhão uns com os outros e também com o Senhor e com a sua palavra. E eu peço, Senhor, que nos ajude agora na meditação da tua palavra e que o Senhor a aplique às nossas vidas, aos nossos corações, conforme a nossa necessidade, que o Senhor se revele a cada um de nós na sua palavra e que estejamos sendo desafiados, sendo confrontados, até mesmo exortados naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu peço a tua bênção na minha vida e na vida de todos os meus irmãos. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos de cair em tentação, que nós possamos estar sempre descansando nos teus braços fortes, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo aqui juntos de reflexão na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu queria pensar com vocês a respeito do testemunho de um homem de Deus. Nós temos a sua vida, a sua história, a sua experiência registrada no Antigo Testamento. Nós vamos olhar um pouquinho para a sua vida e também para a vida da sua família. E ao fazermos isso, a minha intenção é que nós estejamos percebendo a experiência deste homem de Deus, as suas falhas, os seus erros, e estejamos nos analisando e sondando os nossos corações à luz da palavra de Deus e aprendendo com o exemplo deste homem de Deus. O apóstolo Paulo diz que as coisas foram registradas, né, para o nosso conhecimento, para a nossa educação, para a nossa instrução, as coisas do passado, né? Então as experiências de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento são muito importantes para a nossa experiência hoje. Nós vamos considerar então Eli, o sacerdote Eli, e nós vamos olhar um pouquinho para a vida da sua família. Eli, ele era um sacerdote. Eli, ele era alguém que servia no templo. Ele era um homem temente ao Senhor, mas isso não impediu que os seus filhos fossem maus. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Nós vamos ler algumas passagens. 1 Samuel, capítulo 2, começando no versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Ainda neste capítulo, a partir do versículo 27, vamos até o 36. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar,
queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofne e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. E ainda no capítulo 3, começando no versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Uau! Essa história aqui é uma história confrontadora, é uma história que deve nos levar a uma profunda reflexão. Eu gostaria ainda de poder trabalhar melhor toda essa situação que envolve o sacerdote Eli e sua família, mas há muito para se considerar aqui nessas passagens que nós lemos, há muito para cavocar, há muito para aprender. Certamente, já pela leitura desse texto, os nossos corações já ficam inquietos, já ficam incomodados e talvez até temerosos, né? Diante disso que nós estamos assistindo aqui na narrativa. Então, novamente, Eli era um sacerdote, Eli era alguém que servia no templo, ele era um homem que temia o Senhor, mas toda a história da sua família foi um desastre. E novamente aí no capítulo 2, no versículo 12, nós lemos: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. No versículo 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Notem, os filhos de Eli,
eles eram homens ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. Eles eram desavergonhados. A família de Eli é o exemplo de uma família que tinha tudo, absolutamente tudo para dar certo, mas foi uma família que se desintegrou, foi uma família que foi destruída. Agora vamos notar alguns pontos importantes aqui nessa história. O sacerdote Eli, ele era um homem respeitadíssimo nos seus dias. Ele era sacerdote e ele era juiz lá em Israel. Ele ocupava duas posições da mais alta importância na sociedade israelita. Como sacerdote, ele era então o líder espiritual do seu povo, e como juiz, ele era uma espécie de líder político da nação. Então vejam, os seus filhos, eles tinham tudo para ser uma bênção. A sua família tinha tudo para ser uma família exemplar, modelar. Mas não foi isso que aconteceu. Eli foi um sucesso no seu trabalho, mas ele foi uma tragédia como pai, como líder da sua família, como pastor da sua casa. Ele foi, sim, um grande líder de Israel, mas ele foi absolutamente negligente com as suas principais ovelhas, com a sua própria família. Então, homens, existe algo muito importante que nós devemos examinar na vida de Eli. Nós encontramos duas severas admoestações que Deus fez ao sacerdote. E notem que o Senhor não está advertindo Eli por algo que ele tenha feito. Deus está exortando Eli por algo que ele não fez. No capítulo 2, no versículo 29, porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? E no capítulo 3, no versículo 13, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Difícil, pesado, né, de ouvir a esse respeito aqui de Eli. Quais eram os problemas com a família de Eli? Por primeiro, era uma família sem temor a Deus. A triste história aqui da família de Eli começa com a revelação de que os seus filhos não se importavam, ou literalmente eles não conheciam o Senhor. Nesse versículo que nós lemos aí no capítulo 3, versículo 13, nós lemos aí que os filhos de Eli, eles blasfemavam contra Deus. E este é o quadro de uma família onde não se ensinava sobre Deus, não se cultuava a Deus, não se ensinava sobre ofertar e dizimar ao Senhor. É o retrato de uma família onde se permitia zombar do nome do Senhor. Era uma família onde o culto ao Senhor não tinha o seu lugar de importância, de prioridade. Era uma família onde levar a sério os mandamentos do Senhor, considerar a vontade do Senhor, buscar a presença do Senhor, fazer tudo para agradar o Senhor e para a sua glória, essas coisas não tinham a menor importância dentro dessa família.
Mas vejam, o líder dessa família, ele era um sacerdote e ele era um juiz. Não é chocante isso? Nos dias de hoje, de que forma isso pode acontecer nas nossas famílias? De que forma um contexto como este aqui, da família de Eli, pode estar presente nos nossos lares? Ou vocês acham que isso não pode acontecer? Será que é possível nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus e não estarmos envolvidos com Deus? Eu creio que essa experiência aqui da família de Eli não é única, e não foi só com ele. E ela tem se repetido inúmeras vezes nos dias de hoje, na experiência dos cristãos dos nossos dias, e nós temos que olhar então para essa história e aprender aqui com aquilo que aconteceu a Eli, com as exortações que ele recebeu da parte do Senhor. Um segundo aspecto a respeito dessa família, da família de Eli, é que essa família era uma família sem disciplina. Deus revela ao profeta Samuel que o sacerdote Eli, mesmo tendo conhecimento de que na sua casa, lá na sua família, os seus filhos não respeitavam o Senhor, Eli não os repreendia, Eli não os disciplinava. Deus diz, ele tinha consciência disso, mas ele não fazia nada. Deus esperava que Eli, como o cabeça do lar, como o servo do Senhor, ele zelasse pelo nome do Senhor e ele impusesse o devido respeito, disciplinando aí os seus filhos. Mas isso não aconteceu. E o resultado final é que Deus julgaria para sempre a Eli, juntamente com toda a sua família. Então, meus irmãos, mesmo vocês que estão me escutando aí, que ainda não têm a sua própria família, o Tiago aí conosco, o Alessandro, talvez tenha mais alguém, mas sendo da vontade de Deus, certamente um dia vocês vão constituir as suas famílias e prestem atenção nesses conselhos da palavra de Deus. A disciplina é necessária para o crescimento, para a edificação e para a formação da personalidade dos filhos. Quem ama a disciplina? Mas por que hoje é tão difícil disciplinar os filhos? Vocês podem comentar a esse respeito depois aí nas duplas, mas o meu conselho e o conselho da palavra de Deus é: pais, não deixem de disciplinar os seus filhos. E é muito triste quando nós assistimos nas famílias, e especialmente em famílias cristãs, famílias de crentes, onde o marido, o pai, ele se mantém numa passividade em relação à liderança espiritual do seu lar, à criação dos seus filhos. Ele deixa o barco correr, ele não se importa, talvez ele até fique um pouco angustiado com as coisas que ele está vendo, mas ele não toma iniciativa, ele não toma atitude, ele não lidera, ele não exorta, ele não disciplina, ele não ensina, ele não repreende. Isso é trágico. E como homens, cabe a nós o papel de liderança nas nossas famílias. E nós temos que assumir esse mandato que nós recebemos do Senhor. E nós temos que fazer isso com seriedade, com amor, com responsabilidade, com zelo e, sobretudo, com temor a Deus. Lamentavelmente, Eli, o sacerdote, ele não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo dentro da sua família. E isso muitas vezes se reproduz na vida de muitas famílias hoje,
onde os pais, e especialmente o pai, também não está nem aí com o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Ele não toma a dianteira, ele não toma a liderança, ele não se preocupa, ele não examina as circunstâncias, ele não toma atitudes baseados na palavra de Deus, ele deixa o barco correr. Isso não é uma atitude de quem ama. Isso não é uma atitude de quem teme ao Senhor. Um terceiro aspecto aqui da família de Eli, essa família foi destruída. É uma família destruída. Os filhos de Eli, eles foram mortos. Agora vejam no capítulo 4, versículo 11. 4:11. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Os filhos de Eli foram mortos. O próprio Eli, ele caiu da cadeira para trás e ele quebrou o pescoço. No capítulo 4, aí no versículo 18, quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. A nora de Eli, que estava grávida, ao receber essas trágicas notícias, ela deu à luz e ela morreu. E a criança que nasceu recebeu o nome de Icabode, o que significa de Israel se foi a glória, ou se foi a glória, ou a glória se foi. 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 21, ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. Que triste final teve essa família. Então notem, Eli se torna o modelo de um líder de família, de um pastor de família que nós não devemos ser. Ele se torna o modelo de um pai que nós não devemos ser. E agora eu gostaria de considerar com vocês alguns aspectos muito importantes aqui que eu quero destacar da experiência de Eli. Número 1, Eli cuidava dos outros, mas ele não cuidava da sua própria família. O que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. Paulo diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Eli era um especialista em resolver problemas. Os 2 cargos que ele exercia, sacerdote e juiz, fez dele um perito nessa área. Como juiz, ele se ocupava em resolver litígios, brigas, demandas sociais. Como sacerdote, ele se ocupava em resolver problemas de outra esfera, ou seja, problemas de ordem espiritual. Ele sabia exatamente o caminho para a solução. O dia inteiro de Eli era dedicado a cuidar dos interesses de outras pessoas. Mas Eli foi incapaz de resolver o maior de todos os problemas. Enquanto ele cuidava dos problemas dos outros, a sua família foi esquecida, foi negligenciada, foi deixada de lado. O sacerdote ele pastoreava todos, menos aqueles da sua família. Segundo aspecto importante da experiência de Eli era famoso fora dos portões, mas ele não tinha autoridade dentro de casa. Eli era admirado pelas pessoas de fora, mas ele não era admirado pelos seus próprios filhos. Uma vez eu já disse num dos nossos encontros de casais que eu me sinto
tranquilo, confortável. Eu me sinto em paz se eu sei que as minhas filhas, que a minha esposa, que o meu genro agora e depois o meu neto, eu me sinto em paz, tranquilo, com a minha consciência tranquila, se eles olharem para mim e eles virem que a minha fé, que a minha devoção, que a minha piedade é autêntica. Não importa o que todos os outros pensem a meu respeito, se a minha família me vê como um homem de Deus. Isso não significa que eu não quero ter boa reputação dos de fora, mas isso significa que é muito importante para mim o testemunho da minha família a respeito da minha vida, da minha experiência, do meu andar com Deus. O sacerdote Eli, ele pastoreava a todos menos a sua família. Agora, em relação ao seu trabalho como juiz, ele era um líder descomunal no seu trabalho. Eu imagino como ele era ocupado, porque eram duas funções que exigiam muito: julgar Israel e pastorear Israel. Ele tinha muito trabalho. Ele tinha muito prestígio dos de fora, mas ele era alguém sem prestígio nenhum dentro da sua própria casa. Terceiro aspecto, Eli havia se acostumado com o sagrado. No capítulo 2, aí de 1 Samuel, no versículo 29, nós lemos o seguinte: Por que vocês zombam de meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Para nós entendermos melhor o significado aqui dessa passagem, é preciso que nós recorramos ao funcionamento do serviço que era prestado pelo sacerdote ao povo. Os sacerdotes, eles viviam do serviço sacerdotal. E parte das ofertas que eram trazidas pelo povo eram destinadas à subsistência dos próprios sacerdotes. Mas vejam que aqui na história de Eli e seus filhos, os filhos de Eli, eles haviam ignorado essa ordenança e eles estavam profanando o altar do Senhor, ou seja, as suas mentes estavam cauterizadas, eles estavam no templo, mas eles estavam desviados, eles estavam diante do altar, mas eles estavam com o coração longe de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles estavam mergulhados na lama do pecado. Não existe um perigo maior do que esse: nos acostumarmos com as coisas de Deus, estarmos fazendo a obra de Deus, mas não estarmos com Deus. Então, quando isso é a nossa experiência, participar de um culto já não é mais empolgante, ler a Bíblia já não é mais empolgante, orar ou participar de uma vigília de oração já não é mais empolgante, e nós acabamos assistindo então à banalização daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, é a própria secularização do divino. Como no âmbito familiar e até na vida pessoal, nós podemos banalizar a adoração e o nosso compromisso com o Senhor. E eu estou pensando aqui em Isaías, no capítulo 29, Isaías 29, no versículo 13. Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Muito sério isso aqui que Deus fala por intermédio do profeta. Um quarto aspecto:
Eli, ele aceitou passivamente a decretação da derrota em sua família. Agora volte para 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Essa frase aqui, proferida por Eli, não indica a sua espiritualidade, mas indica a sua rendição, indica a sua omissão, uma omissão que o levou à passividade. Ele aceitou a decretação da derrota dentro da sua casa, ele aceitou a decretação da derrota em sua própria vida. Esse juízo que foi sentenciado aí por Deus deveria ter conduzido Eli às lágrimas, ao arrependimento, a buscar pela misericórdia de Deus, a se voltar para Deus. Mas ele aceita essa sentença passivamente, ele aceita a derrota, ele aceitou passivamente a decretação da derrota sobre a sua família e sobre a sua casa. Ele não reagiu, ele não clamou por misericórdia, ele não orou, ele não invocou o Senhor, ele simplesmente entregou os pontos. E, meus queridos, não existe nada mais triste do que isso, ver um pai desistindo dos seus filhos, ver um líder de família desistindo da sua família. Isso é algo deplorável. O silêncio de Eli dentro de casa foi a sua própria condenação. Ele se calou quando ele devia ter gritado. Ele ficou parado quando ele deveria ter agido. Ele se rendeu quando ele deveria ter lutado pela sua família, pela salvação de seus filhos. Então, para encerrar aqui esse nosso devocional, a exortação da palavra de Deus é: não entregue os pontos, não desista, não abra mão da sua família, não abra mão da sua vida com o Senhor, não abra mão dos seus filhos se você os tem. Você não gerou seus filhos para a morte. Lute, reflita sobre a sua caminhada com o Senhor, reflita sobre como tem sido a sua vida diante do Senhor. Não se acomode, não aceite passivamente a decretação da derrota e da destruição da sua vida e da sua família. Eu queria encerrar aqui lendo algo do testemunho de Richard Baxter. Eu vou fazer a leitura desse parágrafo aqui. Um dos mais conhecidos pregadores da Inglaterra foi Richard Baxter. Quando jovem, foi chamado a pastorear uma grande igreja cujos membros eram ricos e instruídos. Achou-os, porém, frios e carnais. Por isso ficou desapontado e deixou-se levar pelo desânimo. No auge da crise, declarou: o único meio de salvar a igreja é estabelecer a religião nos lares e levantar o altar familiar. Ele passou 3 anos visitando casas e estabelecendo o culto doméstico. Seus esforços foram coroados com êxito. E assim o culto doméstico serviu de base a um movimento que trouxe à igreja milhares de pecadores. E, meus queridos, essa realmente é a maior necessidade da igreja contemporânea. E nos dias de hoje, dias de pandemia, dias de isolamento, dias de ficar em casa, esse slogan tão conhecido de todos nós, fique em casa. Esse é o tempo de erguermos dentro do ambiente familiar, dentro da nossa família, o altar ao verdadeiro culto e adoração a Deus. É uma necessidade real e urgente. E certamente o culto doméstico pode contribuir muito para nós desenvolvermos isso na vida da nossa família. Então esses são os pontos da nossa reflexão de hoje à noite, da vida de Eli. Quais os problemas da família de Eli? Uma família sem temor a Deus, uma família sem disciplina, uma família
destruída. Aspectos importantes da vida e da família de Eli: ele cuidava dos outros, mas não cuidava da sua própria casa. Eli era famoso fora dos portões da cidade, mas ele não tinha nenhuma autoridade dentro de casa. Eli havia se acostumado com o sagrado e Eli aceitou passivamente a decretação da derrota em sua família. Eu peço então, meus queridos, que agora nas duplas vocês conversem um pouco a esse respeito, reflitam e orem por si mesmos e uns pelos outros, para que Deus esteja produzindo na nossa vida, em nós como homens aqui da igreja, verdadeira piedade e devoção, verdadeira consagração, e que Ele nos prepare para sermos bons líderes na vida das nossas famílias. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse tempo aqui de estudo na Tua Palavra, e eu peço que o Senhor use a experiência de Eli para falar com todos nós, para nos confrontar, nos desafiar, nos chocar, mas nos levar a iniciativas positivas, necessárias, no que diz respeito à nossa caminhada com o Senhor. Nos abençoe ainda no restante desse tempo que vamos estar juntos, agora também orando uns pelos outros, e que o Senhor se revele a cada um de nós conforme a nossa necessidade. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.